Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo aqui no YouTube. E no vídeo de hoje, eu gostaria primeiramente de convidar, pega seu café aí, dependendo do horário que você está assistindo o vídeo. Vamos tomar um café junto, vamos refletir um pouco juntos aí. E no vídeo de hoje, aproveitando essa semana que a gente está, eu gravo esse vídeo aqui na última semana de Copa do Mundo. Então os jogos já estão em fase decisiva, já está em fase de semifinal. E no final de semana acontece a grande final da Copa do Mundo. E eu aproveitei esse período, aproveitei essa época que está todo mundo falando de Copa do Mundo, para trazer algo aqui, para a gente refletir um pouco sobre Copa do Mundo. E eu gostaria de trazer 5 pontos que a gente aprende com coisas que aconteceram durante a Copa, mas que não servem especificamente para a Copa, mas sim servem para a gente levar de aprendizado para a nossa vida. Sim, serve para a gente aprender com isso, a gente melhorar com isso e procurar fazer coisas diferentes referente a isso. Então, primeiro a gente vai listar, vamos falar todas essas 5 coisas, eu sei que você vai ficar curioso para saber quais são todas elas, mas fica aqui, me acompanha até o final desse vídeo, porque no final do vídeo a gente vai falar uma por uma de como isso pode acarretar ou não acarretar nas nossas vidas, tá bom? Então, repita aí, pega seu café, vamos tomar um café junto e assistir esse vídeo aí. O primeiro ponto que acontece na Copa do Mundo, e que talvez você tenha visto, talvez você tenha acompanhado, é como ela tem um certo poder de manipulação. É um período onde as pessoas esquecem os problemas que as pessoas têm. É um período onde as pessoas, por mais que estejam com dívidas, por mais que estejam com um monte de coisas para fazer, as pessoas às vezes gastam 500, 600 reais para ter uma camiseta de uma seleção, da seleção brasileira, da seleção que for, o que é um preço muito caro, vamos ser bem sinceros, por uma camiseta, no período econômico que a gente vive hoje no Brasil. As pessoas às vezes se endividam, querendo todos os jogos fazer churrasco, todos os jogos se reunirem com pessoas, às vezes fazer alguma viagem para encontrar amigos, coisas do tipo, para passarem esse momento juntos assistindo jogos. E tudo vira festa. Absolutamente a gente, mesmo com problemas, mesmo com coisas para fazer, tudo isso vira festa. E a gente esquece como de coisas que eram importantes para nós. Às vezes a gente não quer ir para o trabalho um dia porque tem jogo do Brasil à tarde. E assim vão se acontecendo as coisas. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente vê com a Copa do Mundo é que a gente não tem o controle de absolutamente nada. E por mais que a gente às vezes quisesse que o Brasil fosse avançasse até uma fase final da Copa, que o Brasil talvez jogasse melhor ou outro clube aí, outra seleção que você goste, a gente não tem o controle de absolutamente nada. E isso a gente precisa entender e a gente vê isso daí na Copa do Mundo. É claro, eu sei que talvez você pode pensar, mas existem os clubes, existem tais coisas, as seleções, as confederações, e que com isso eles mexem em alguma coisa da Copa, eles tentam controlar o adversário, coisa do tipo, ok. Mas eu tô falando um vídeo pra gente como a gente comigo, gente como você aí, que a gente, muitas das vezes a gente não tem controle, por mais que, sei lá, a gente compra a melhor TV do mundo para assistir um jogo da Copa, isso daí não vai ter um controle para que o Brasil jogue melhor na Copa. Um exemplo bem básico, mas um exemplo real. E esse é o segundo ponto que a gente precisa entender, e a gente aprende isso com a Copa do Mundo. E o terceiro ponto é a desconfiança nas coisas. Você percebeu como nessa Copa do Mundo rolou teorias da conspiração? Eu não estou aqui para julgar se são verdadeiras ou se são falsas, mas isso é uma coisa que nessa Copa ficou claro. Então é jogador que às vezes está comprado por bet, às vezes é seleções que estão sendo ajudadas por árbitros, às vezes coisas que, tipo teorias da conspiração, não sei se você chegou a ver, até um vinho que o David Beckham estava tomando durante um jogo, que alguns minutos depois houve um terremoto lá na Venezuela, até isso virou teoria da conspiração. Capa de revista que estava falando que seria Portugal campeão da Copa, depois que por conta de um reclame, juntando com essa capa de revista, que o Haaland, que seria o grande nome da Copa e seria campeão. E muitas dessas teorias a gente vê que vai todas caindo por água abaixo. Mas as pessoas perdem tempo com isso, as pessoas passam a delirar, às vezes até pensar que tudo isso daí é realidade, e com isso as coisas não acontecem desse jeito. Um quarto ponto que a gente aprende com essa Copa do Mundo é que expectativa é diferente de realidade. A gente pode ter até uma expectativa boa, como aconteceu com o próprio Brasil. O que aconteceu com o Brasil? Nos primeiros jogos, o Brasil começou desconfiado e empatou com o Marrocos. Aí todo mundo, não, é o fim, onde já se viu empatar com o Marrocos. Aí depois disso ganhou bem do Haiti e ganhou bem da Escócia. Todo mundo, nossa, agora o Brasil vai para a final da Copa, estamos com o Ancelotti, é um baita de um técnico, olha as mudanças que ele faz. Aí para ajudar ganhou também do Japão. Com isso, todos os brasileiros já estavam com uma expectativa gigante, que o Brasil é mais longe na Copa e tudo mais. Só que a realidade é bem diferente. A realidade que a gente teve nessa Copa, a realidade que a gente tem da seleção brasileira, falando um exemplo aqui da seleção brasileira, é que não era esse timaço todo. Não era um timeco, claro, mas também não era esse time de outro mundo como as pessoas criaram essa expectativa. E o nosso quinto e último ponto que a gente aprende com a Copa do Mundo é que monopólios terminam. Coisas que a gente achava que era grandiosa, coisas que a gente achava que nunca ia mudar aquilo, acabam terminando. A gente viu como uma grande emissora de TV perdeu os direitos da Copa do Mundo, os direitos que antigamente só ela tinha, de várias outras Copas, só essa emissora tinha o direito de transmitir os jogos. E hoje quem é a maior detentora desses jogos é um canal do YouTube. E nesse canal do YouTube, eles transmitiram todos os jogos da Copa do Mundo. Eles que, de certa forma, liberaram jogos para a TV aberta, assistir aqui, assistir ali. E com isso também a gente vê que antigamente era somente pela TV para a gente poder assistir um jogo, coisa do tipo. Mas hoje com a internet, com o avanço da internet, onde você estivesse, se você estivesse no seu trabalho, se você estivesse, sei lá, num hospital com alguém, ou coisa do tipo, você estava conseguindo assistir um jogo da Copa do Mundo, provavelmente do mesmo jeito que você está assistindo esse vídeo aqui, por uma tela de celular. E isso é uma mudança muito grande. E a gente precisa entender essas coisas.
E agora, talvez você pense assim, ah, tá bom, Ângelo, beleza, você falou essas 5 coisas, ok, eu entendi essas 5 coisas aí que você está falando, mas e aí? O que isso daí tem a ver com a minha vida? Como eu posso mudar isso aí ou não? O que isso daí vai fazer diferença para mim ou não? E vamos voltar por cada uma dessas 5 coisas, falando em cada uma delas, mas agora como pode fazer sentido para você? Como isso vai fazer sentido na sua vida e como são coisas que às vezes a gente tem que prestar atenção. E começando já pela primeira delas, que é o poder de manipulação, o que a gente precisa entender com isso, que em todos os momentos a gente tem que estar ligado. Em todos os momentos temos que estar atentos com as coisas que a gente faz e com as coisas que a gente deixa de fazer. Você concorda comigo? É inegável, eu também gosto. Eu gosto muito de assistir jogos, reunir com a minha família, a gente assistir o jogo junto, vibrar pelos jogos do Brasil, isso é muito legal. Porém, a gente precisa muito prestar atenção, porque, ok, você assistiu um jogo, tá certo. Mas como muitas pessoas fizeram, alguns vídeos até que viralizaram aí, de pessoas chorando depois que o Brasil perdeu a Copa, porque não tinha pagado nem a primeira prestação da camiseta que comprou. A pessoa já estava toda endividada, foi lá e fez uma dívida maior ainda numa camiseta. De uma seleção que, sei lá, ano que vem ou daqui 2, 3 anos vai mudar o modelo daquela camiseta. E a pessoa pagou um preço absurdo, às vezes um preço que poderia reduzir e muito até as dívidas dela, gastou dinheiro comprando uma camiseta. Às vezes você esquece de todos os outros problemas, às vezes, como eu citei no começo do vídeo, às vezes você não quer ir para o seu trabalho, às vezes você não quer, às vezes seria exatamente naquele dia que você teria uma oportunidade diferente no seu trabalho, mas para estar no meio de todo mundo, por estar fazendo algo ali que de certa forma tem um poder de manipulação sobre todas as pessoas, porque de certa forma está todo mundo fazendo, a gente muitas vezes entra na manada. A gente vai caminhando junto com a manada e a gente esquece que a gente também tem que fazer a nossa parte, a gente muitas vezes tem que ser diferente. E isso é um grande ponto, porque às vezes pode estar todo mundo indo por um certo lugar. Mas aquela velha frase que sua mãe talvez já te disse, você não é todo mundo. E talvez mesmo que esteja todo mundo caminhando por ali, você tenha que caminhar por outro lado. Você tem que parar e pensar, meu, será que faz sentido realmente eu pagar 500 reais numa camiseta? Será que faz sentido eu, cheio de dívida, ter que parcelar em 5 vezes uma camiseta do Brasil para falar que eu tô assistindo o jogo igual todo mundo? E eu sei que você deve estar ouvindo eu falar isso agora e falar, pô, mas ele tá com uma blusa do Brasil aí. Mas eu fiz isso realmente só para trazer esse clima de Copa e tudo mais. A camiseta é antiga, já tá quitada há muito tempo e faz muito tempo que eu comprei ela. Devo ter ela há mais de 10 anos já. Então, mas a gente precisa pegar esse ponto para hoje. Será que nos dias de hoje, nos dias atuais, como a gente vive as coisas econômicas aqui no Brasil, será que vale a pena 500 reais numa camiseta? Será que vale a pena talvez você perder um dia de trabalho seu por conta que, eu quero assistir o jogo do Brasil que é à tarde, como muitas pessoas fizeram, às vezes faltaram no trabalho para poder assistir um jogo? Entende como existe todo um poder de manipulação por trás? Eu sei que a gente poderia estender esse assunto por muito mais coisas, talvez falar da questão de política, não de candidato A ou candidato B, mas também bem no ano de Copa do Mundo é sempre o ano de eleição de escolha de presidente aqui no nosso país. Esse é um ponto importante também. Porém, não é o assunto que eu quero trazer para esse vídeo, eu quero tratar com você e com a sua vida. Então, isso é um ponto que a gente precisa realmente entender. Será que o entorno está me manipulando também? Será que o entorno, estou deixando que todas as coisas que estão acontecendo ao redor do mundo, ao redor das notícias e tudo mais, estão me manipulando e influenciando para fazer uma coisa que talvez não é minha condição de vida hoje? Esse é um ponto que a gente precisa muito entender e trazer para a nossa vida. Para que assim a gente de uma forma possa, como eu disse, ser diferente da manada. E fazer não o que todo mundo está fazendo, mas fazer de acordo com o que realmente é a sua vida, o que realmente você precisa fazer. Então essa é a primeira real lição assim para a sua vida que você precisa entender. O segundo ponto, como eu falei, que nós não temos o controle de todas as coisas. Isso é algo que por mais que doa, por mais que muitas vezes a gente não queira aceitar isso é a mais pura verdade para tudo, absolutamente tudo. Incluindo até nós mesmos. Você escolhe quando você vai ficar doente ou não vai ficar doente? Você consegue escolher quando, tipo, não, hoje vai sair sol ou hoje vai chover? De maneira nenhuma. Você consegue, vamos falar de pessoas aqui, você consegue, tipo, que seus filhos, muitas vezes, depois que eles crescem, depois que eles já têm uma consciência, assim, das coisas, que ele tome todas as decisões que você gostaria que eles tomassem? Não, porque a gente não controla. A gente não controla nem se a gente vai ter uma dor de cabeça ou não. E isso a gente precisa entender o quanto antes, porque muitas vezes a gente sofre, muitas vezes a gente passa muito tempo ali criando certas ocasiões, criando certos problemas e permanecendo em certos problemas, que talvez a única solução que a gente teria é realmente entender isso. Que, eu não tenho controle sobre isso. A pessoa quer tomar tal decisão, ela toma. A pessoa quer fazer tal coisa, ela faz. E que, eu sei que é difícil, mas talvez a gente entender que a única coisa que a gente realmente tem o controle é sobre como a gente interpreta as coisas que acontecem ao nosso entorno. Se aconteceu algo bom, como você vai interpretar aquele todo e viver a partir daquele todo? Se aconteceu algo ruim, como que você vai viver e como que você vai se manifestar e como que você vai agir através daquilo? Talvez esse seja o nosso único controle que a gente tem, mesmo assim eu confesso que é difícil, às vezes, a gente fazer as atitudes que a gente gostaria que tivesse. Então esse é o segundo ponto, é um ponto muito importante. O terceiro é a desconfiança em todas as coisas. Como eu dei o exemplo de coisas da Copa do Mundo que aconteceu, as teorias de conspiração e do caos que foram criadas aí, e a gente também trazer isso para a nossa vida. A gente entender que as pessoas que estão ao nosso lado, a gente confia realmente nessas pessoas? A gente entender que talvez um cônjuge seu, sei lá, algum amigo seu, coisa do tipo, quando ele te fala algo, você realmente confia no que ele está falando? Ou se cria toda uma teoria do caos na sua cabeça também? E, como muitas coisas aconteceram nessa Copa, às vezes são coisas unicamente da nossa cabeça. Às vezes não é que a outra pessoa está fazendo, às vezes não é que a pessoa vai te trair, vai te roubar, vai passar a perna em você, nem nada disso. Mas, infelizmente, a gente tem que confessar isso. Nós brasileiros, muitas vezes a gente tem
como eu posso dizer, esse declínio, assim, pra gente já levar sempre um outro. Quando uma pessoa faz uma boa atitude na nossa vida, a gente já acha, ele quer algo em troca. Quando uma pessoa acontece algo ali, que ela faz algo que a gente não estava esperando, a gente, em vez de, pô, que legal, caramba, essa pessoa tá do meu lado, essa pessoa tá comigo. Não, muitas vezes a gente já pensa, esse daí logo mais vai querer me pedir alguma coisa, tem que ficar com o pé meio atrás com ele. E por muitas vezes a gente perde boas amizades, a gente perde boas pessoas do nosso lado, porque a gente fica pensando dessa forma. E, muitas vezes também, eu sei que isso é duro de ouvir, mas muitas vezes isso tudo reflete o que a gente faria com essas pessoas, e não o que elas estão fazendo com a gente. Muitas vezes a gente no lugar do outro, a gente talvez tentaria passar a perna, tentaria enganar o outro, só que a gente prefere pensar que é o outro que faria isso com a gente, por isso que a gente faz também. Entendeu? O pontinho básico aí, a linha tênue que a gente infelizmente vive hoje. Então a gente precisa pensar nisso. A gente precisa ver as pessoas que estão ao nosso lado. E a gente precisa pensar, pô, será que essa pessoa realmente faria isso daí comigo? Será que isso é coisa da minha cabeça? Será que eu não tô pensando isso dela porque eu faria isso com ela? Eu sei que é difícil a gente assumir nossos erros. Eu sei que é complicado muitas vezes a gente falar que tipo a gente passaria a perna no outro. Mas é algo que a gente precisa sim ver, pensar e corrigir isso na gente, quanto antes. O quarto ponto, como eu falei, é que a expectativa é diferente da realidade. E nesse ponto, a expectativa ser diferente da realidade, muitas vezes a gente cria uma certa expectativa no outro. Como o exemplo que eu dei agora, o último exemplo, a gente certas vezes cria uma desconfiança na pessoa. Por outras vezes, a gente espera que algumas outras pessoas vão fazer tudo aquilo que a gente está esperando nela. E às vezes as pessoas não vão fazer nem metade daquilo que a gente esperava. E a gente precisa entender isso. Lembra a questão lá que a gente não tem controle sobre as outras pessoas, sobre absolutamente nada? E esse ponto a gente também precisa alinhar as nossas expectativas. Eu sei que é difícil, eu sei que é quase impossível, vai, eu não vou falar para vocês que seja algo fácil assim, ou seja algo que seja possível com todas as coisas, mas talvez o certo seria a gente não criar expectativa ou tantas expectativas com as coisas. A gente ir vivendo o dia a dia, a gente ir vivendo o momento presente e não já tá pensando lá na frente em coisa, não, essa pessoa vai fazer isso, essa pessoa vai fazer aquilo, nossa, como vai ser isso, ele vai fazer tal coisa para mim, sei lá, ele vai me indicar para o emprego, meu chefe quando tiver uma promoção ele vai me dar, sei lá, meu marido vai fazer tal coisa que eu esperaria que ele fizesse, e assim por diante. E a gente viver com essa questão de sempre estar, de certa forma, se aborrecendo com as pessoas. Por quê? A gente cria expectativas com as pessoas. E muitas vezes essas expectativas ficam aqui na nossa cabeça, porque nem externar para outra pessoa a gente não externa. E agora eu falo na condição de marido e mulher. Muitas vezes a gente espera que o cônjuge faça algo para nós, algo simples, às vezes, tá? Tô dando um exemplo bem simples aqui, sei lá, ir na cozinha buscar um copo de água. Mas a gente não fala para outra pessoa, não, já que você tá aí na cozinha, você pode pegar uma copo de água para mim? Não, a gente fica esperando o outro fazer, aí se o outro não faz, a gente fica chateado com aquela pessoa que, tipo, ele não cuida de mim. Ela não nota eu aqui. Sei lá, você fez tal coisa boa pra sua esposa, em vez de você chegar e falar, você viu o que fez? Ficou legal, ficou bacana, e esperar uma resposta dela, não, você fica ali quieto, esperando ela chegar e falar pra você. E às vezes por conta de várias outras coisas que tá na cabeça dela, ela não notou aquilo que você fez, você já fica, não, é isso que eu faço, as coisas aqui em casa, ninguém repara, coisa do tipo. E isso é para todas as coisas. Eu peguei um exemplo aqui de marido e mulher, claro, mas isso serve para tudo. Isso daí serve no seu trabalho, isso daí serve com as suas amizades, isso aí serve, sei lá, no seu convívio com as pessoas da igreja, isso serve para tudo. Não é legal, não é fácil a gente ficar criando expectativa com as pessoas. Porém, se a gente criou algo que aquela pessoa consegue atender, eu não vejo como um problema a gente externar aquilo para aquela pessoa. Tipo, pô, eu gostaria de tal coisa, será que você conseguiria me ajudar com isso? Será que você conseguiria fazer isso aqui comigo? E aí você vai ver se aquela pessoa realmente quer fazer aquilo com você, se aquela pessoa não quer. E, repito novamente, lembra que a gente disse lá sobre o controle, você não controla ninguém. Não é porque você criou uma expectativa, mesmo que você chegue e fale para a pessoa, não é por conta disso ela é obrigada a fazer. Não, ela não é obrigada a fazer. E a gente precisa entender e aceitar isso. E esse é o nosso quarto ponto, a questão da expectativa. E o quinto e último ponto, que esse, assim, sem sombra de dúvidas, assim, é o mais importante, na minha visão. Esse, sem sombra de dúvidas, assim, é algo que a gente tem que estar todo o momento atento. A gente tem que estar sempre pensando e vendo isso. É a questão que os monopólios terminam. Eu sei que eu trouxe exemplos de emissoras, é, mas pegar um exemplo muito bom é o exemplo da nossa própria seleção. Eu vou começar por esse exemplo, depois eu vou trazer para sua vida, tá bom? Todo mundo fala, não, o Brasil é penta, o Brasil tem que chegar na Copa e arrasar, é o peso da camisa e tudo mais. Só que a gente precisa entender, a gente precisa aceitar que a nossa geração de hoje não é mais a mesma coisa que era lá em 2002, onde tinha, talvez tenha assistido, Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo e por aí vai. A gente precisa entender e aceitar isso. A gente precisa entender e aceitar que o Brasil já foi penta. Ok, o Brasil detém esse título até hoje? Claro, vai deter ele por muito tempo até ganhar o Hexa. Mas a gente precisa saber que isso daí era outra era, isso daí era outras pessoas, não com as pessoas que estão hoje. Seria diferente vamos dar um exemplo, o Brasil foi penta, um exemplo, em 2018. Aí 2022 chegou ali na final de novo. Manteve o mesmo time competitivo, os mesmos jogadores ali em 2022, desculpa, em 2026. A gente sim, pô, o Brasil é penta, uau, o Brasil tinha uma Copa quase ganha, então a gente ainda tá aí, tá nessa disputa. E ter todo esse aparato, ter toda essa coisa. Mas, não é mais assim. Nenhum dos jogadores que foram penta realmente com o Brasil nem estão hoje na seleção, nem jogam mais, quase todos estão aposentados praticamente. Um ou outro às vezes joga, mas quase todos estão aposentados. E a gente precisa entender isso. A gente precisa aceitar isso. Deixar o nosso orgulho às vezes de lado, de coisas que já aconteceu, de títulos que você já teve, de profissões que você já teve. E talvez a gente precisa baixar um pouco a bolinha. De tipo, cara, hoje é outra época. Hoje é outra questão. Trazendo o mesmo exemplo do que eu trouxe do casamento. Às vezes, logo quando você casou, quando você namorava, você tratava seu marido, tratava sua esposa de um jeito totalmente meigo, de um jeito totalmente delicado ali.
E aí você conquistou essa pessoa, se casou com essa pessoa. Mas quantos e quantos casamentos terminam por questão disso? Por questão que depois que casam, acho que tudo já foi feito e não precisa se fazer mais nada. Ah, já casei mesmo. Aí não cuida mais do corpo, aí não cuida mais do próprio cônjuge. Aí às vezes não quer cuidar, não quer nem saber, só quer pensar em si próprio, por quê? Fica com esse pensamento de, ah, eu já casei mesmo, já tô casado. E aí quando vai ver já é tarde demais. Ou no seu próprio trabalho, sei lá, talvez você já trabalhou, você já foi gerente em alguma empresa, talvez você já teve um cargo de excelência assim mesmo. E por conta disso, hoje você quer ainda o mesmo cargo, mas talvez isso daí já foi há 10 anos atrás. Talvez toda aquela fama, talvez toda aquela coisa que você tinha antes, você não tem mais hoje. E às vezes a gente não aceita. Às vezes a gente sofre, às vezes a gente nem quer trabalhar com outra coisa, porque a gente não aceita que aquilo que a gente fazia muito bem, aquilo que a gente era reconhecido e tudo mais, ou é uma profissão que já saiu do mercado, ou a gente mesmo não se atualizou, a gente mesmo não melhorou e hoje não tem mais aquele status que um dia teve. E isso, gente, é algo muito importante. Acho que dessas 5 aqui lições, eu acho que esse é o mais importante, a gente entender isso. A gente entender isso com as pessoas que estão no nosso entorno e como que a gente trata essa pessoa no dia a dia. Porque, ó, se você varre um chão uma vez, vamos dizer, você varreu o chão com excelência. Vai, se for para os maridos aí que não varrem muito chão, você lavou seu carro com excelência, seu carro tá brilhando. Ou para as mulheres, o chão tá ali brilhando. No outro dia, você nunca mais vai sujar? Porque você lavou aquele carro, lavou aquele chão, nunca mais vai sujar? Ou no outro dia você tem que ir lá e dar uma manutenção, tem que dar uma varrida lá de novo, ou no carro você tem que passar um pano de novo. Se pegar um dia de chuva, tua casa não vai sujar? Ninguém vai entrar com o pé molhado? Teu carro não vai molhar, não vai pegar uma lama, um barro, alguma coisa da rua, não vai molhar, não vai sujar? Vai, com certeza vai. E por que que nos nossos relacionamentos, por que na nossa questão de convívio, de trabalho e tudo mais, a gente não entende isso? A gente acha que, ah, porque eu fiz uma vez está muito bem, já fiz, não preciso fazer de novo. Por que que a gente não faz uma manutenção diária, constante e repetitiva dessas coisas? Por que que a gente não faz uma manutenção diária e constante no nosso casamento? De olhar para o nosso cônjuge e falar, como que você está hoje? Você está bem? O que aconteceu hoje no seu dia? Eu posso fazer alguma coisa por você? No seu trabalho. Por que você acha que porque você teve um resultado exorbitante no seu trabalho, você não precisa mais chegar no seu chefe, ô chefe, você acha que tem algo aí que eu possa atualizar? Tem alguma coisa que está saindo que possa ser benéfica para a empresa, que eu possa aprender para trazer aqui para a empresa também? Tem algum curso, alguma coisa que você acha que eu tenho que fazer? Tem algum livro que você acha que eu tenho que ler? Por que que na nossa vida, com os nossos relacionamentos, nosso trabalho com outras coisas, a gente não trata isso? É a mesma coisa da seleção. Gente, a seleção já foi, a gente às vezes não aceita isso. Um japonês da reserva lá chegou lá e falou da seleção, nossa, todo mundo ficou ofendido. A Noruega ganhou do Brasil, meu Deus, onde já se viu a Noruega ganhar do Brasil? O Brasil empatou com o Marrocos, nossa, mas empatar com o Marrocos, onde, como isso? Só que a gente não aceita, que passou o tempo. Passou o tempo que a seleção fazia todos os adversários tremer as pernas. Da mesma forma, a gente também muitas vezes não aceita que nosso relacionamento, nosso casamento, o cuidado com os nossos filhos tem que ser diário. Muitas vezes a gente fala, ah, já fiz aquilo lá um mês atrás e ainda tem que fazer agora de novo. Sim, tem que fazer, tem que fazer. Se possível, todos os dias. É, eu sei que às vezes é mais difícil para o marido externar isso, mas você acha que você falar para sua esposa que você ama ela uma vez por ano, tá bom? Ah, hoje é dia dos namorados, então vou comprar hoje alguma coisinha aqui pra ela. E aí só ano que vem eu compro de novo, né? E tá tudo certo. Eu vou poder falar o ano todo que eu já te dei algo lá no outro dia dos namorados. Não, isso daí tem que ser diário. Esse cuidado tem que ser diário. Com seus filhos a mesma coisa. No seu trabalho a mesma coisa. Da mesma forma que como eu dei o exemplo, às vezes para limpar um chão, limpar uma casa, limpar um carro, o que for, tem que ser um cuidado constante. Talvez, ah, eu não posso fazer isso todo dia, mas ok, faça várias vezes. Eu não tô falando para todo dia você trazer um presente para sua esposa. Mas não, uma hora, pega ela de surpresa, faz uma surpresa para ela, traga alguma coisa para ela, um exemplo. No seu trabalho, faça alguma melhoria, passe um pouco do horário sem querer ganhar hora extra. Faça um curso, faça algo ali que vai trazer entenda, trazer um benefício para a empresa, não um benefício para você apenas. Porque às vezes a gente faz coisas que vai trazer um benefício próprio e aí a gente acha que por conta disso a outra pessoa tem que reconhecer algo que vai beneficiar só a gente. Não é assim. E não é isso que eu estou querendo dizer. Então a gente precisa muito entender esses 5 pontos, precisa entender essas 5 coisas. E como eu disse, a principal dessas 5 coisas, na minha visão, talvez para você, para alguma outra possa ter feito mais sentido, mas na minha visão, a quinta é a mais importante de todas. A quinta é o que realmente vai fazer diferença para você e para os outros da sua volta. O quinto ponto que a gente trouxe, da gente sempre estar fazendo essa manutenção, a gente sempre estar pensando em melhorar para o outro, é o real intuito que eu quero trazer com esse canal. Que a gente possa refletir, que a gente possa pensar e a gente possa, assim, evoluir. Que a gente não precisa ficar estacionado, a gente não precisa ficar parado. Uma das frases mais inteligentes que eu ouvi na vida foi uma pessoa que me falou que a nossa vida é como aquele aparelhinho, sabe, que marca os batimentos do coração. Então ele está sempre subindo e descendo, subindo e descendo. Isso quer dizer que está tudo bem. Ou seja, que a gente vai ter momentos bons e a gente vai ter momentos ruins. Momentos bons e momentos ruins. Que a partir do momento que a gente fica ali, ó, estagnado, o que que acontece? O que quer dizer? O coração parou, ou seja, já era, que a gente morreu. E na nossa vida é a mesma coisa. Isso daí não serve só para um aparelhinho de coração lá que fica mostrando os batimentos. Isso daí serve para tudo. A gente pode fazer coisas que, nossa, vai ser super reconhecidas, a gente pode fazer outras que vão criticar a gente. Aí a gente toma outra atitude, que a gente vai ser reconhecido sim, e por conta daquilo, a gente pode até descer um pouco, porque as pessoas talvez criaram uma expectativa muito acima do que a gente poderia realmente fazer. Mas isso é um processo natural da vida, a gente não tem que se esconder. E a gente também não pode sentar em cima de algo que a gente fez uma vez boa e achar que, ah, não, agora já fiz, agora não preciso fazer mais nada, agora tá tudo certo, porque o que vai acontecer com o aparelhinho é isso aqui, ó. E aí você já sabe o que é, né? É morte. Então esse era o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham tomado o café de vocês. O meu acabou esfriando um pouquinho, mas eu vou terminar de tomar ele aqui.
Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau.